Senhor presidente, senador Vital do Rego, meus cumprimentos, minhas saudações, as minhas homenagens aos senadores, eminentes senadores presentes. Também gostaria de saudar, ainda que brevemente, acho que não devemos ocupar o tempo precioso da comissão, fazer as mesmas homenagens que o meu colega Rubens Curado já fez em relação aos nossos colegas magistrados aqui presentes. E, finalmente, não posso deixar de saudar o eminente senador Pedro Simon e agradecer a Sua Excelência pelas generosas palavras com que se referiu à minha pessoa ao fazer o relatório do processo da minha indicação numa das sessões precedentes desta comissão. Eu, como já disse, não pretendo, evidentemente, me estender e ocupar demasiadamente o tempo da comissão. A nossa biografia dos indicados, o nosso currículo e a nossa argumentação acerca da afinidade que pensamos ter para a execução dessa tarefa espinhosa, que é a de compor o Conselho Nacional de Justiça. Esses dados já estão todos no expediente, no expediente que forma o processo da nossa indicação e, portanto, eu vou tentar reduzir a minha exposição a 2 ou 3 palavras que, por dever, eu devo fazer. E vou começar dizendo, senhores senadores, que me move hoje, neste momento, um sentimento de enorme gratificação. Não é a gratificação pessoal por ter sido honrado com uma distinção tão grande no seio da magistratura, que é de representar a Justiça do Trabalho, ocupar a cadeira destinada aos desembargadores federais do trabalho no Conselho Nacional de Justiça, mas é a gratificação por ver realizado um projeto de trabalho profissional ao qual eu me dediquei praticamente desde que eu ingressei há mais de 25 anos atrás no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, ocupando uma vaga reservada ao 5º Constitucional do Ministério Público do Trabalho. Eu fui presidente do TRT da 4ª Região no final da década de 90 e, portanto, estava como dirigente de órgão judiciário. Acho que não exagero se utilizar a expressão que eu estava com muitos, inclusive alguns aqui presentes, e senadores que integram a comissão, no olho do furacão daquele momento em que a sociedade brasileira, o poder político do Brasil, levantou um determinado clamor de reforma do poder judiciário. O sistema judicial brasileiro, ele se organizou do ponto de vista da sua estrutura a partir da burocracia tradicional com que se formou o serviço público no Brasil de um modo geral, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a partir dos anos 40, 50. A burocracia, como nós sabemos, é um método de execução de tarefas organizado, importante, que visa a imprimir uma metodologia na realização dos serviços públicos, mas ela, com a mudança dos tempos, a mudança da própria sociedade, a burocracia brasileira de um modo geral, e particularmente a burocracia do Poder Judiciário, naquele período, quando nos aproximávamos do final do século e estávamos celebrando a promulgação da Constituição Federal em 1988, esta burocracia passou a sofrer deformações e passou a se revelar incapaz de enfrentar os desafios que uma litigiosidade crescente naquele momento desafiava a capacidade de trabalho dos magistrados brasileiros. Eu, naquele momento, sendo presidente do meu tribunal, percebi isso claramente como
percebi também a dificuldade que nós, de um modo geral, nós que recebemos a formação jurídica no perfil da formação das escolas de direito tradicionais e não éramos preparados para nos tornarmos gestores. No judiciário brasileiro, ao contrário do que acontece em alguns países, há uma opção clara por entregar a responsabilidade de gestão principal aos próprios juízes. Os presidentes dos tribunais são atores da gestão da justiça e muitas vezes acontecia de nós chegarmos a esses cargos sem termos um conhecimento, digamos assim, mais adequado das técnicas gerenciais, porque isso não era tema para advogados, promotores, bacharéis de um modo geral e principalmente para magistrados. Acho que evoluímos de maneira bastante importante, de forma extraordinária, com a reforma do Judiciário, que se consagrou, pelo menos na sua parte mais importante, a partir do advento da Emenda Constitucional 45 e, quem sabe, o próprio Conselho Nacional de Justiça já não representa o maior feito da transformação que o Poder Judiciário brasileiro recebeu nesta reforma, com a criação de um órgão que passou a exercer as funções de coordenar esse gigante que é o Judiciário do Brasil e que hoje, como referiu há pouco o meu colega Rubens Curado, recebeu, segundo a última estatística do próprio CNJ, 28 milhões de processos novos no ano de 2011. Nós já estamos, senhores senadores, estamos com 90 milhões de causas em andamento, segundo o Justiça em Números, que é o relatório mais importante produzido pelo CNJ e cuja última edição se reporta aos dados do ano de 2011. Eu vou me permitir fazer uma observação curiosa, que eu acho um fato curioso. Nós temos 90 milhões de pessoas litigando em juízo, portanto, nós somos um país que temos 1 a cada 3 brasileiros, talvez se pudesse dizer, está em juízo. Acho que nós já superamos o recorde do Judiciário dos Estados Unidos, em que há muitos anos esta marca vem sido alcançada de uma população de 300 milhões, eles têm também 90, 100 milhões de processos judiciais. Isso revela uma tendência de uma sociedade em processo de litigiosidade muito preocupante. Acho que a tarefa dos gestores da justiça, neste momento, ela comporta a inserção nos seus trabalhos de planejamento estratégico, uma maneira de trabalhar a consistência do direito que é produzido nos tribunais brasileiros, de modo a que cumpramos com uma parte da nossa missão, que é a de evitar que as nossas decisões criem mais litigiosidade. Nós temos que conter a litigiosidade através de uma maneira, talvez, que devemos procurar encontrar através do gerenciamento que é feito através do CNJ. Nós temos metas de produtividade, aí pelo lado da quantidade, que estão sendo em parte cumpridas. Muitos tribunais aderiram de maneira bastante proativa ao sistema das metas instituído pelo CNJ, e isso já é um grande avanço, é um movimento muito importante, mas eu acho que nós temos que pensar, e eu estou aqui para expor as minhas ideias e submetê-las, essa é a finalidade, senador Vital do Rego, penso eu, né, submeter essas ideias ao crivo de vossas excelências. E acho que o Conselho vem cumprindo rigorosamente com o seu papel. Acho que temos que trabalhar ao lado da questão da eficiência com a questão da consistência. E gostaria de dizer que tenho essa visão porque uma parte da minha formação está no meu currículo que foi distribuído a vossas excelências. Eu tive o privilégio de poder
trabalhar como pesquisador convidado no Centro Federal de Justiça dos Estados Unidos. Eu fui bolsista da Fundação Fulbright e lá estive durante um período onde percebi que o judiciário daquele país, quando se deu conta que estava na iminência ou já estava atolado numa crise de enorme litigiosidade que aconteceu mais ou menos na década de 70 do século passado, passou a adotar medidas gerenciais para administrar e conter a insatisfação popular que havia naquela época em relação à justiça dos Estados Unidos. Houve uma conferência, e aqui, pela curiosidade, eu trago essa... Eu acho que talvez muitos conheçam, o senador Peltax parece que esteve visitando o Centro Federal de Justiça e deve saber disso. Em 1976, a Suprema Corte Americana convocou uma conferência nacional, da qual participaram não só os magistrados daquele país, mas advogados e todos os interessados na questão da justiça. E o nome dessa conferência, e esse é o fato curioso, ela é conhecida pela Conferência Pound, porque foi o juiz Pound que dirigiu e organizou essa conferência, mas o nome da conferência era Conferência sobre as Causas da Insatisfação Popular com a Justiça. E, a partir dali, se estabeleceu uma série de medidas consensualizadas na sociedade daquele país para implementar a modernização da justiça e de modo que ela pudesse responder aos reclamos da sociedade que não quer litigar. Aliás, eu tenho por convicção, e já disse isso em alguns artigos que eu escrevi, pequenos artigos de jornal que eu escrevi quase que em profusão, depois que eu retornei da minha experiência no judiciário norte-americano, que não conheço quem goste de litigar em juízo. Litigar ocupa tempo e dinheiro das pessoas e causa desconforto e atrasa o desenvolvimento das atividades normais a que as pessoas têm que se entregar na sua vida, as pessoas físicas, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Acho que nós temos que construir um judiciário que contenha um volume tal, um de cada brasileiro em juízo, 90 milhões de processos judiciais. Nós temos que pensar, e eu faço aqui o preconício, me permito fazer, de que, quem sabe, possamos encontrar uma solução para isso e estamos caminhando com isso, temos os projetos todos que o Conselho Nacional de Justiça tem levado a efeito, e aqui eu sublinho a questão da conciliação, que tem sido cada vez mais implementada no seio do judiciário e não fora dele. Nós temos a possibilidade hoje de termos projetos de conciliação. Meu tribunal, há muitos anos que desenvolve, inclusive tentativas de conciliação bem-sucedidas, inclusive em processos que já foram julgados nas duas instâncias ordinárias. Os nossos processos, antes de subir para exame de admissibilidade do recurso de revista, que é o recurso de natureza extraordinária trabalhista, eles passam por uma audiência de conciliação e nós temos um índice ali que, se eu não me engano, segundo a última vez que eu verifiquei, o índice era de quase 50% de conciliação. Significa que de cada 2 processos que ameaçavam subir para o TST, um se resolvia por conciliação, depois de julgado com sentença de primeiro grau e acórdão no segundo grau. Eu quero registrar, para finalizar, para não me estender, eu acho que o que nós construímos ao longo dos últimos 10, 15 anos, na verdade, foi agregar a um atributo que o judiciário brasileiro sempre teve, felizmente sempre teve, que é o de ser um judiciário rigorosamente independente nos momentos, evidentemente, de normalidade constitucional, e acho que até mesmo nos momentos em que não tivemos essa normalidade constitucional, o nosso judiciário se manteve, bem ou mal, se manteve erguido. Mas nós aliamos a esse atributo
da independência, um outro atributo que é necessário para que ele possa dar a resposta que tem que dar à sociedade, que está numa palavra que está muito em voga, e peço desculpas por usar o anglicismo, mas é a palavra que accountability. O nosso judiciário, já agora com o Conselho Nacional de Justiça, tem a responsividade pelo que faz. Ele está se comunicando com a sociedade, ele tem interlocução com os outros poderes, ele tem uma interlocução com o poder político, que o levou, por sinal, a reformar-se, e desenvolve um trabalho importantíssimo em diversas áreas. Eu referi a conciliação, me penitencio por não referir a construção do sistema de formação de magistrados, tanto a formação inicial quanto a formação continuada, e eu acho que nesse ponto me permitam puxar a brasa para o meu lado um pouco. A Justiça do Trabalho tem um sistema de formação de ensino judicial, para simplificar, que está em franco desenvolvimento e que está já demonstrando resultados extremamente positivos, e eu me orgulho de ter participado, de ter sido um dos fundadores desse Sistema Nacional de Formação Judicial, que é centralizado, dirigido pela Escola Nacional da Magistratura Trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho e pelas escolas judiciais, que são órgãos integrantes da estrutura dos tribunais, não são órgãos alheios aos tribunais, não pertencem a associações ou quaisquer outras entidades, são órgãos públicos essencialmente, e que talvez este seja o canal para que nós possamos encontrar um campo de discussão e de interlocução para resolver o problema da congruência do direito, que eu acho que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje. Eu acho que, senador Vital do Rego, peço desculpas, acho que já falei demais, não abordei tudo que eu gostaria de abordar, mas, em síntese, esse é o meu perfil e, finalmente, evidentemente, assim como o meu colega Rubens Curado, não posso deixar de prestar aqui o reconhecimento e o agradecimento aos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, quando resolveram fazer a indicação do meu nome dentre tantos outros colegas qualificadíssimos, talvez mais qualificados pessoalmente do que eu, mas acho que, como eu disse no início da minha locução, a minha gratificação reside exatamente nisso. Eu acho que há um reconhecimento de um trabalho dedicado ao longo de 25 anos dentro do judiciário, voltado, além da jurisdição, que eu sempre desenvolvi, evidentemente, por obrigação funcional, da questão da gestão e da administração judiciária como ciência necessária e que deve ser desenvolvida no seio do Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço.